A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos e irmãozinhas. Esta manhã, 1º de maio, dia do trabalhador, espero, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a nação de irmãozinhas estejam ávida e em alerta, porque a qualquer momento o que precede vai acontecer. Observa bem hoje, meus queridos, amados irmãos. Vós já foste liberto, vós já conhece o caminho, vós sabe onde eu estou, diz o Senhor, Todo-Poderoso. Meus amados, prestamos atenção aqui, esta manhã, o Espírito Santo do Senhor, Ele quer vos conduzir por caminho de delícia, por águas calmas e paz do verdejante. Não deixe que as lutas e as tribulações dessa vida venham mudar a fé do seu coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é letra, o que quer dizer a palavra de Deus, que você sem ter fé, você começa a ser manipulado pela sua própria consciência, por meio de ondas sonoras malignas deste mundo, para deixar os princípios, os preceitos de Jesus Cristo revelada pelo Espírito Santo nesta igreja gloriosa pentecostal Deus e Amor. Meu amado, a nossa nação pentecostal Deus e Amor é uma nação separada, é uma nação fechada, porém aberta para diálogo. A Bíblia diz que Jesus não veio para derrogar e nem destruir a lei, mas antes para cumprir. Aquele aprisco que Moisés servia diário, ninguém poderia entrar por ele. Mas no dia que o Senhor Jesus permitiu que o estrangeiro entrasse nele, entrasse sabendo que todo o preceito e estatuto que aquele povo tinha que obedecer, o estrangeiro, se quisesse permanecer na nação de Deus, teria que também viver e obedecer esse preceito. Jesus levantou essa igreja pentecostal Deus e Amor. Jesus, ele também é fechado. A Bíblia diz que o corpo do Senhor é santo. Corpo é corpo, meu amado. Então observe bem, muitas vezes Satanás ele tenta ludibriar o nosso entendimento para que o ministério abra brecha, para que ele coloque cunha, para que tenha facilidade de tirar o entendimento do povo de Deus. Meus amados, eu quero deixar aqui alguns versículos da Bíblia para que comprove que Jesus Cristo e todos quanto aqueles que estão nele é um povo separado. Se é separado, não é um povo que pode estar de mão dada com outras coisas. A Deus e a amor está no mundo, mas ela não pode estar em comunhão com o mundo. Se isso estiver acontecendo, é porque falta alguma coisa, falta a estrutura divina. Eu quero ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João. Aqui estava na lei, e eu quero vos fazer conhecer que Jesus Cristo já tinha essa preocupação de colocar um só povo num só lugar para que ele pudesse pregoar a sua palavra. Imaginemos da graça como não deve ser. Observe bem aqui agora a palavra de Jesus Cristo no Evangelho de Cristo que escreveu João, no capítulo 10 e o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são, aleluia, que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está muito claro, não está? Aqui é o justo,
é a verdade, é a justiça falando. Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, no corpo da carne, falando com o seu povo, que havia uma necessidade dele buscar as ovelhas que estava em outro aprisco, para trazer para só um aprisco só. Então, Jesus Cristo está dizendo, não tem brecha para ovelha de outro aprisco, que viu segundo a sua vontade, entrar no aprisco de Jesus, a não ser que ele queira também a transformação e o jugo de Jesus Cristo. Eu quero também aqui, meus amados, fazer-vos entender que Jesus Cristo, também já no livro de Isaías, ele mostrava essa preocupação pelos ministérios dos profetas. No Evangelho de Isaías, nós vamos observar isso, capítulo 56 e o verso 8. Então somente leia comigo nesta manhã. Isaías 56 e o verso 8. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntam. Observa-se bem que Jesus Cristo estava usando a vida de Isaías para estar expondo a necessidade de buscar o povo santo escolhido de Deus, que foram escolhidos, mas estavam espalhados para um só lugar, para se juntar os que já estavam juntos. É uma mensagem muito clara de entender de que Jesus Cristo não aceita parceria, não aceita SA com ninguém. Ele é limitada a sua empresa. Ele não veio para fazer sociedade com o mundo. Isto aqui estava acontecendo na lei, mas isso foi da lei. Então nós vamos falar agora o que o Espírito Santo falou para Pedro. Nós bem sabemos, meu querido, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que nós fazemos na presença do Senhor, nós temos uma recompensa. Portanto, não se deixe se enganar. Tudo como semear, ele vai colher. Capítulo 2 de 1 Pedro e o verso 25. Observe bem que Jesus Cristo, tanto na lei e na graça, a exortação é uma só, acerca do ajuntamento do seu povo. Um povo só. É um povo que ele é fechado, porém aberto para o diálogo. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém vai me tirar. Agora, se você quiser entrar, você entra. Porque o Evangelho de Cristo ele é flexível ao diálogo, à compreensão. O que Jesus aplicou nesse ministério, ninguém vai tirar. Capítulo 2 do Evangelho de Cristo, que escreveu a segunda carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Porque érei como ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Meus amados, tem crente salvo na Universal? Tem. Mas se ele fica lá, como é que vamos aceitar isso? Jesus é a verdade. Como é que Jesus vai estar num local
Como é que você vai estar numa igreja onde o pastor concorda com o divórcio, onde o pastor concorda com a mentira, com a idolatria? É muito bizarro, é muita mentira falar que Deus está em todos os ministérios. É querer se associar, se aparelhar ao mundo forçosamente. A igreja de Sardes era uma igreja de Deus. Porém, a sentença do alto foi essa, que nem todo o que estava lá, mundo que estava lá, estaria de branco, andaria com o Senhor. Então veja, era uma igreja escolhida por Deus, porém nem todo o que estava ali estava caído. É uma igreja que estava sendo rejeitada pelo Senhor, mas nem todos que estavam ali estariam de todo julgado pelo Senhor, porque muitos resistiram. Observa-se bem que era a igreja de Deus. Aí você vai dizer, mas a igreja universal é a igreja de Deus. Então corre para mim dentro da palavra. A igreja fulana, corre para mim dentro da palavra, porque é uma igreja que concorda com o divórcio, uma igreja que concorda com idolatria, não pode ser a igreja de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é verdadeiro, Deus é verdade e justiça. Meus amados, tem coisa que não dá para a gente compreender. Só pelo Espírito Santo mesmo é que a gente entende por que essas coisas estão acontecendo. Essa igreja, Pentecostal Deus Amor, foi uma igreja comprada muito antes de nós nascer na cruz do Calvário, para os últimos tempos. Observa-se bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a pressão tem sido grande nessa igreja, para que a gente se corrompa, deixe o primeiro amor, deixe os nossos costumes, os nossos hábitos, e isso nós não vamos ceder por nada, nenhum centímetro, ninguém vai recuar. Daqui para frente nós vamos sustentar, porque nós bem sabemos quem é o Deus, quem é o Espírito que está em nossa vida. Meus amados, preste atenção. Eu ouvi nosso irmão Davi Neto falar que a igreja, o ano passado, batizou 4.000, poucas almas. Ele devia se alegrar, devia ficar contente, em vez de criticar pela sua matemática os obreiros, as igrejas que não batizaram. Eles deviam se abaixar e lavar os pés desses irmãos, porque pelo que a igreja produziu até a data de hoje, não era para nenhuma alma ser batizada nesse ministério. Porque desde o momento que Deus arrebatou a alma do nosso amado missionário da Viranda, esse ministério não é digno de Deus operar. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus continua, mesmo sendo uma mulher prostituta e adúltera, Ele continua amando essa mulher. Observe bem, quando me batizei em 98, não sei se eu estou exagerando, mas eu vi que foram 5.000 e poucas almas aqui em São Paulo. A administração de Davi Neto está dizendo que foram 4.000 em todo o Brasil. E ele está lançando a culpa para os dirigentes, para a igreja. Ei, preste atenção. A sua matemática está errada. Eu quero vos fazer conhecer que a sua matemática está erradíssima.
Se você tivesse conhecimento de matemática, de gestão de alma, você não falaria uma asneira como esta. Ou você não se lembra? Eu vos faço lembrar. O Senhor Jesus disse: ai daquele pelo qual vem os escândalos. Ai daquele que por causa dos escândalos, um desses pequenininhos se desviar. Vou abrir a sua mente agora. Porque 4.000 almas batizadas no ano passado está demais, está exagerado. Quem traz a salma para o batismo é o Espírito Santo. Capítulo 6 e o verso 46 a 48 diz que é o Pai que envia as almas para o Filho. E o Filho, de forma alguma, deixa ela desamparada. 4.000 almas está de bom tamanho para uma igreja que produziu tão pouco, uma igreja que produziu mais pecado do que santificação. Jesus é santo e ele não trabalha aonde tem imundícia. Ei, o que é que você está querendo falar, irmão? Eu estou querendo falar que se vocês continuarem com essa picuinha de família, Deus não vai mais permitir que a alma se sujeite a esta igreja, a doutrina dessa casa. Presta atenção, meus queridos amados. Os escândalos impedem a libertação. Por que impede a libertação? Porque se nós afirmamos que é o Espírito Santo que liberta, o Espírito Santo não vai estar onde tem escândalo. Aonde tem escândalo, não tem redenção de alma. Porque quem convence a mente do homem a se arrepender é o Espírito Santo. E ele é santo. E ele não habita onde há escândalo. E eu quero refrescar aqui nesta manhã a sua memória. A memória de toda a diretoria. Isto que o irmão Davi Neto está falando é uma loucura, é um homem sem sabedoria, que não sabe nem o que está falando, está lançando palavras ao ar. Ou não vos lembrai que Davi Filho foi anunciado pelas emissoras que estava transgredindo como um pastor, como uma jovem, que foi um anúncio de grande repercussão. Isso dificulta a evangelização. Isso dificulta a aceitação da palavra de Deus. Você fala, vamos colocar a palavra em prática. Vamos focar na palavra, mas vocês não têm testemunho para lançar a palavra no coração do homem pecador. Porque quando o homem está lá em cima, pastor da avenida, comete aquele adultério, aquelas aberrações, o povo põe um pé atrás. Ou não vos sabeis que você mesmo, que nós temos um preceito, que o homem não pode, a mulher não pode andar nu por aí. E você foi fragado dentro de uma piscina de tanguinha, parecendo um Tarzan. A sua esposa, se a sua esposa estava lá, ela estava também seminua. Ei, a Bíblia nos revela no capítulo 7 de 1 Coríntios que o corpo da mulher não é mais dela, mas sim do esposo. E semelhantemente, o corpo do esposo da esposa. Ou seja, o casamento fecha um contrato de posse do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, de forma que esse corpo de ambos se mostrarem nu, ela se torna uma adulta porque ela está expondo aos olhos dos homens aquilo que não é dela, aquilo que não é dele. Isto é escândalo, do qual as pessoas que conhecem a palavra sabem que vocês estão praticando adultério, espiritualmente falando.
Então observe que isso aí traz dificuldade para o manejo da palavra. Você vai pregar santificação, você vai pregar libertação, salvação, as pessoas observam, até aceita, mas os seus testemunhos aparecem às pessoas. Antes as pessoas vinham para o ministério para ouvir a palavra. Hoje vem para zombar. Ouve a palavra como se ouvisse para zombar, por causa do testemunho. Escute só, o testemunho do pai, o testemunho do filho, Davi Filho, trouxe grande repercussão. E o seu foi na mesma linha. E para fechar o tabernáculo de escândalo, vem agora a Débora aí, vem agora aí a irmã Leia, vendendo os seus produtos a qualquer preço, escandalizando os testemunhos das mulheres santas. O que é que você quer com isso, mamãe? Como é que o pastor vai pregar que a mulher deve amar seu esposo, amar sua família, quando o membro da diretoria está deitando com um homem que não é do casamento? Isso é escândalo. Ei, 4.000 almas é demais, está exagerando, porque a Bíblia diz que Deus dá e dá com abundância. 4.000 almas está sendo demais para o ministério que tem produzido só pecado, só escândalo. Se converta, busca o Senhor com todo o vosso coração. Enquanto vocês viverem dessa forma, Deus não vai operar, mas os demônios que vivem de falha, de fragilidade. Eu tenho percebido que em toda pregação, em todo discurso e argumento da Davi Neto, ele tem um pecado como defesa. Do que adianta você pregar? Segundo ele, nos seus devaneios, ele tenta estabelecer uma conexão com o inferno para crescer sobre a produção do mesmo. Porque ele diz: que adianta você pregar contra a televisão se dentro do seu quarto você não tem paz, você vai ser aquilo. Todo o argumento dele é crescer em cima daquele que pecou. No jardim do Éden, Jesus dá uma sentença para a serpente: porque fizeste isso, viverás do pó. Ou seja, Davi Neto, ele quer crescer em cima do pecado desse diácono, desse presbítero, desse pastor, que na sua fraqueza caiu. Ou seja, ele quer arrumar um argumento, ele e a mãe dele, vive disso. Ele quer arrumar um argumento em cima do pecado do homem para estabelecer o seu coração pecaminoso. Ninguém vai fazer isso, porque nós vamos orar ao nosso Deus e clamar por justiça. Ei, presta atenção, não é assim que tem que ser. Ou você se converte com a sua casa, ou ninguém vai respeitar a sua casa. Ou você aceita, ou você é sujeito, submete à palavra de Deus, ou ninguém vai se submeter às vossas ordens. Nós somos libertos. Nós somos libertos para quê? Para obedecer. Obedecer o quê? A verdade. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Olha, eu creio que em breve nós vamos ter um som muito forte, um vento muito forte sobre essa igreja. Tomemos cuidado, porque nós estamos na casa. Jesus, quando ele quer trazer a sua palavra, ninguém pode impedir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.